vários pontos de luz, graças a Deus. A gente também desempenha uma tarefa e aí a gente se torna também trabalhadora da casa. E eu já me sinto também colaboradora daqui. Fico muito feliz com o carinho de todos vocês. Quando me convidaram para a gente conversar logo no começo do ano, eu gosto sempre de alguns assuntos que já vá preparando a gente para esse, de fato, para esse começo do ano, né? Então, nada melhor de começar o ano nos transformando. Porque o ano, de fato, ele só modifica, ele só passa a ser um ano novo se a gente mudar nossos atos, nossos hábitos, nossas atitudes, nossas escolhas. Se de fato a gente começar a fazer diferente, então o ano vai ser realmente um ano novo. Hoje tem 18 dias que nós recebemos um livro com 366 páginas branquinhas, que esse ano tem 366, né? Não é por acaso. Temos um dia a mais para mais uma oportunidade de a gente se melhorar. Então, esse ano recebemos esse livro com 366 páginas. Hoje já tem 18 dias que a gente escreveu. 18 dias que a gente está escrevendo. Então, o que a gente já escreveu, a gente não pode mais apagar. O que a gente escreveu no livro em 2023, com 365 páginas, a gente também não pode apagar, mas a gente pode consultar. Deus é tão bom, Pai justo, que todo ano dá esse livro para a gente, branquinho, para a gente começar a escrever, com uma grande vantagem de a gente consultar os livros passados. E aí, se a cada ano a gente recebe um livro com 365, 366 páginas, tem muita gente aí que está com muitos livros já, né? Tem gente que tem 20 livros já, 30 livros já, 40, 50, vamos parar. 66 livros, olha para aí que coisa boa. Então já tem gente que está com a estante, lotada de livros. E isso é uma dádiva, gente. Porque muitas das coisas que está escrita nesses livros, a gente não pode rasgar, a gente não pode rasurar, a gente não pode apagar, mas a gente pode consultar. Então, algumas coisas desagradáveis que a gente tenha escrito, né? A gente pode consultar para que nesse novo livro de 2024 a gente não venha escrever aquelas coisas que nós sabemos que não deu certo, que foi as escolhas erradas. Até porque a cada ano que a gente recebe esse livro, nós estamos mais amadurecidos, moralmente, espiritualmente, no próprio corpo físico. Então, já existe essa transformação natural. E aí, a gente começa o ano. Solta os fogos do dia 31, o dia 1. Aí a gente começa a retomar os nossos projetos. Aqueles projetos que a gente costuma fazer no começo do ano. Uns fazer exercício físico. Não é? E eu estou programando. Outros, mudar de atitudes. Fazer novas escolhas. Fazer novas reflexões. Mudar de curso, mudar de trabalho. Então, o começo do ano é sempre cheio de esperança. A gente começa revigorado, fortalecido, cheio de metas a serem alcançadas. O que é que acontece?
é que muitas das vezes, como eu já disse, hoje já tem 18 dias que a gente está escrevendo. O que de fato a gente já começou a escrever de novo, diferente de 2023? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se a gente não escreveu nada ainda de novo, a gente já tem que começar a se preocupar. Porque daqui a pouco tem 30 dias que a gente está escrevendo, daqui a pouco tem 90 dias, daqui a pouco 120, 200, 300, terminou o ano. E aí a gente vai fazer aquele levantamento, muitas metas e perspectivas a gente não levou adiante. Então é retomar, começo de ano, é deixar o homem velho em 2023 e trazer de 2023 as boas experiências. O que você aprendeu, o que de fato vai fazer você se transformar. Para muita gente, volto a dizer, 2024 começou, já tem 18 dias, mas ainda não está fazendo nada de novo, de diferente. Então o ano se tornou novo só no calendário. Nós, quando viemos numa casa como essa, um ponto de luz como esse, a gente quer, todos nós queremos ser felizes. A gente quer que a vida da gente se transforme. A gente começa o ano fazendo muitas das vezes consulta, muitas das vezes retomando os tratamentos, muitas das vezes retomando os estudos, porque o nosso objetivo é termos uma vida mais salutar, mais equilibrada. Mas aí eu volto a perguntar, em 2023, terminamos 2023 com alguma mágoa? Será? Chateado? Rancor? Eu terminei 2023 sem falar com fulano, porque tem uma mágoa com fulano. Tem uma mágoa com cicrano. Então, começo do ano e eu ainda não trabalhei essa mágoa, ainda não me trabalhei. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é? Uma palavrinha pequena. Perdão das ofensas. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Perdão das ofensas. Aí eu vos pergunto, a gente começa o ano, se a gente tem alguma mágoa, se a gente tem, volta a dizer, algum rancor, alguma questão que ficou em 2023, que ainda não foi finalizada. A gente está trazendo essa questão para 2024. Então o ano começou? Ainda não, só no calendário. Porque se nós queremos um ano novo, volto a dizer, novas atitudes, novas ações. O Cristo, quando nos trouxe essa verdade há mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele já está pedindo para a gente nós trabalharmos essas questões que nos impedem de evoluir. E a mágoa, o rancor, é uma dessas questões que serve como uma âncora. Só vai fazer a gente estacionar. E não é isso que nós queremos. Todos nós aqui queremos evoluir. E o que está faltando? Muitas das vezes, nós viemos de outras religiões
de outro tipo de cultura, educação, em que nos foi passado lá atrás, quando tínhamos uma idade menor, que nos foi passado, olhe, se chegar em casa apanhado, se chegar em casa engolir o desaforo, olhe, não é isso? Foi essas informações equivocadas que foram passadas para a gente. Mas a gente amadureceu, a gente evoluiu, a gente entrou numa doutrina esclarecedora como essa, que nos mostra que calar não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Nos mostra que Deus não castiga ninguém, que a gente colhe aquilo que planta. Veja quanta informação a gente começa a entender melhor as nossas dores e sofrimentos quando a gente começa a entender essas questões. Então, se a gente colhe aquilo que planta, se Deus é bom, Pai justo, então muitas das nossas vicissitudes, muitas das dores que nós estamos passando agora, nesse momento, foram causas, efeitos causados por nós, talvez até nessa reencarnação mesmo. Talvez até há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Muitas das vezes, a gente chega numa determinada situação de doenças, até doenças físicas. Aparecemos com determinadas doenças físicas que não vêm por acaso. Teve um começo. E muitas das vezes a gente começa a reclamar. E aí quando a gente reclama, a gente volta e estaciona. É diferente de quando a gente começa a clamar. Muitas das doenças que chegam no nosso corpo físico são causadas por nossas ações. Há 20 anos, há 30 anos atrás, como é que eu me comportei? As questões alimentares, as bebidas, se teve algum tipo de excesso, os vícios. Quais são os vícios que eu obtive alguns anos atrás e que agora eu estou colhendo justamente o efeito? Porque um dia a conta chega. Não é isso? A gente não colhe aquilo que planta? Então, um dia a conta chega. Então, a grande maioria das vicissitudes acerca de doença que nós temos hoje é esse resgate. Aí você diz assim, como um colega falou essa semana, mas Rose, eu não consigo entender, eu bebo, eu fumo, eu passo a noite acordado e eu não tenho problema de saúde nenhuma. Meu irmão só estuda, só trabalha, faz educação física, come certo, bebe só coisas salutares e está com câncer de pulmão. Então, quem era para estar com esse câncer, diz ele, na concepção dele, quem era para estar com esse câncer sou eu. E como é que é meu irmão? Nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós já temos condições de entender isso. Se o irmão dele veio nessa reencarnação, reencarnou, e toda a reencarnação dele foi equilibrada, ótimo. Ele aprendeu a lição. Isso significa que numa próxima oportunidade de reencarnar, ele já não vai vir com esses problemas que ele teve no corpo físico. Mas na reencarnação anterior, o que foi que ele fez? Logicamente que a doutrina espírita pede para a gente ter muito cuidado, a gente não pode dizer foi por conta disso, foi por conta daquilo, porque existem muitas nuances. Mas é uma possibilidade. Os efeitos dos excessos do passado
um dia a conta ia chegar. E como chegou ele com um corpo equilibrado, tanto fisicamente como espiritualmente, entendendo sem se revoltar o motivo da doença. Veja que oportunidade bendita de se resignar. Significa que no processo reencarnatório dele, ele já sabia, participou do processo. Foi falado que ele viria com essa enfermidade por conta dos excessos de outrora. Então, cabia a ele se restaurar nessa reencarnação. E nessa reencarnação, ele está fazendo tudo certinho. E o outro que está fazendo todo tipo de excesso, mas não tem nada ainda, nenhum problema físico, nessa reencarnação. E na próxima? Como será que vem esse espírito? Com todos os efeitos e excessos que está provocando nessa reencarnação. Muitas das vezes, quando a gente orienta uma pessoa, fulano, cuidado com os excessos. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu escuto muito até na família. Se eu me cuido, se eu fumar, eu vou morrer. Se eu não fumar, eu vou morrer também. Não sei se vocês já escutaram isso. Eu escuto, até na família. A questão não é que não vai morrer. Porque desencarnar a gente vai, independente do vício ou não. De ter uma vida equilibrada ou não. A questão é como vai reencarnar, vai desencarnar. Como você vai ter uma vida? Como você vai fazer a sua existência enquanto você está aqui? Quando até chegar esse dia? Você ainda tem 20 anos para chegar o dia do seu desencarne. Aí você vai sofrer esses 20 anos. Vai passar 20 anos de sofrimento por conta dos excessos. É isso que nós queremos. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente sofra? Não. Estamos num planeta de expiações e prova. Nós viemos resgatar, aprender. Mas não significa que nós viemos para ser infelizes. Nós viemos para ser felizes. Não a felicidade total, mas a felicidade relativa. A felicidade que nas nossas condições podemos ter. A questão é que muitas das vezes nós esperamos muita coisa para ser feliz. A gente espera que aconteça muita coisa para dizer que é feliz. Quer ver um exemplo? Muitas das vezes a gente é criança, aí fica querendo ser logo adolescente. Não é isso? Para poder sair, para ser feliz. Aí você chega na adolescência, aí quer chegar logo na fase adulta, porque na fase adulta você vai ter mais liberdade, você vai ter seu trabalho, você vai ter sua independência. Então, a gente só diz que vai ser feliz quando chegar na fase adulta. Aí, quando chega na fase adulta, a gente só vai ter feliz, só vai ser feliz se a gente tiver um emprego bom, se a gente tiver uma formatura boa, uma questão material, economicamente, se a gente tiver uma vida boa, aí é que a gente diz que vai ser feliz. Aí quando a gente adquire essa condição, aí a gente diz que vai ser feliz quando a gente encontrar um par perfeito. Eita! Aí a gente vai em busca dessa perfeição, desse chamado par perfeito. Que você não é essa perfeição, mas você está à procura.
filho. Então, notem que a gente vai colocando várias âncoras. E a gente esquece de ser feliz hoje. Até porque nós não sabemos se nós chegaremos, se está no nosso processo reencarnatório, chegar todas essas etapas até o final. Até ter os filhos, aí depois que tem os filhos, a gente só vai ficar realizado, feliz, quando eles tiverem grandes, se passar no vestibular. Aí eles passam, só vai estar feliz quando se formar. E aí a gente vai criando patamares, esperando um dia ser feliz. E nós temos mais motivos para ser feliz hoje, nas condições que cada um tem aqui, hoje, sem precisar de esperar muito. Essa semana eu recebi um WhatsApp que dizia assim: se você acordou porque estava numa cama, se você tomou um banho porque tinha um chuveiro com água, se você tomou um café porque tinha comida em casa, já agradeça, seja feliz. Você é feliz. E nós vemos isso. É o básico. É porque a gente está procurando a felicidade nas coisas maiores. Às vezes abstratas, às vezes ainda um pouco distante de ser alcançada. E a gente esquece de valorizar as coisas menores. De ter para onde ir, de ter para onde sair de manhã, de ter uma família, de ter o que comer, de ter o que vestir. Eu estou na rua, todas as noites, eu faço parte de um projeto social que é os Anjos da Noite. Todas as noites nós estamos na rua. Essa hora está acabando os trabalhos. 300 pessoas na rua. O que a gente vê de adolescente com 13, 14 anos, num desequilíbrio estrutural, psíquico, enorme. Aí você vai olhar quem os acompanha, que são os pais, estão nesse mesmo processo. Tem um jovem com 18 anos, que ele pede: tia, dá para a senhora me dar comida? A primeira vez que ele falou isso, eu fiquei achando estranho. 18 anos ele pediu para eu dar comida. Peguei o prato, a vasilha, fui lá. Quando eu cheguei perto dele, eu comecei a notar que ele tremia tanto que ele não tinha condições de pegar o prato e o talher e levar à boca. A cola do lado. Ele disse: tia, deixa eu encostar aqui na parede para a senhora poder. Ele encostou na parede, colocou as duas mãozinhas atrás da cabeça, encostou para poder o corpo deixar de tremer e eu poder dar comida. Aí você pode estar pensando: Rose, a gente pode julgar, mas nós temos muito, o ser humano tem muito de querer dar a receita ao outro. Ah, se eu fosse fulano, eu teria feito isso. Você não é fulano. Você não nasceu no lar que fulano nasceu, não teve a educação que fulano teve, não passou pelas coisas que fulano teve, então é fácil a gente julgar. Isso explica algumas coisas, porém não justifica, porque a vida são feitas de escolhas. Como também tem jovens na rua que procuram a gente pedindo uma oportunidade de trabalho, e aí a gente consegue, e o jovem consegue sair.
são as escolhas. A vida são feitas escolhas. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 737, por que é que Deus permite os flagelos destruidores da humanidade? Por que Ele permite? Está lá a resposta dos irmãos. Para nos fazer avançar, para nos fazer evoluir. O que levaríamos séculos para evoluir, levaremos alguns anos, se aprendermos com as lições. A pandemia foi um dos flagelos destruidores. Nós aprendemos com a lição. Todos nós aprendemos. A gente ainda tem visto muita gente brigando, matando, guerrilhando, em busca do ter. Em que até pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, estava todo mundo, a humanidade isolada. E a gente ainda não aprendeu. E quando a gente diz assim, mas Rose, eu não, olha, eu não faço nada de mal. Opa, nada de mal. Mas o que é que está fazendo de bom? Porque nada de mal tem um espaço vazio aí. Nada de mal. E o que é que está fazendo de bom? Qual é a contribuição que você está jogando para o universo, para a construção de um mundo melhor? E você pode contribuir de qualquer forma. Fazendo um trabalho social, fazendo uma campanha do quilo, ouvindo alguém. Tem tanta gente precisando ser ouvida, só ouvida, sem julgamento. Tanta gente precisando de uma oportunidade financeira, uma ajuda emocional, física. Tanta gente precisando de ajuda. Sempre podemos fazer alguma coisa. Faz parte do processo de transformação. Faz parte da reforma íntima. Quando a gente entra na doutrina espírita, nós aprendemos que um dos objetivos da doutrina espírita é nos tornarmos seres humanos melhores, mais conscientes. Na pergunta, Allan Kardec, ainda querendo puxar mais dos espíritos, ele faz a pergunta 738, mas Deus não poderia fazer com que aprendêssemos de outra forma, a não ser pelos flagelos destruidores? Ele não poderia fazer com que a gente aprendesse de outra forma? E aí os irmãos dizem, poderia sim. E Ele faz isso todos os dias. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de a gente aprender pelo amor ou pela dor. E qual é o caminho que a gente está escolhendo aprender? Novamente, as escolhas. No livro Fonte Viva, lição 172, Emmanuel pergunta quais são as portas. Quais são as portas que nós estamos preferindo passar? Nós sabemos que a porta estreita, para passarmos por ela, teremos que deixar várias bagagens. Mas que uma vez passando mais leve, mais transformados, iremos adquirir um estágio evolutivo maior. A questão é a gente querer passar por essa porta estreita cheio de bagagem. Porque muitas das vezes a gente não quer soltar as bagagens. A bagagem está aqui nas costas, as bolsinhas nas costas. Está aqui a mágoa.
o orgulho, o personalismo endurecido. Tá tudo aqui, ó, são várias bolsinhas. Ah, eu nasci assim, sou mesmo assim, é o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, sou mesmo assim. E quem quiser que goste de mim assim, é mais uma bolsinha. Ah, não me importo com a opinião de ninguém. Se quiser, goste de mim assim, se não quiser. É mais uma bolsa. Aí nós temos falta de intolerância, é mais uma bolsa. Paciência, impaciência, é mais outra bolsa. Milindre, a gente anda milindre, alguns milindres, é mais uma bolsa. Aí a gente está cheia de bolsinha nas costas, mas a gente quer passar pelaquela portinha estreitinha ali. Sem se livrar dessas bolsas, não tem como. Aí a gente vê uma porta larga. Aquela porta larga ali. Ah, aquela porta é que é boa de passar. Dá para passar com tudo. Sem fazer esforço. Aí a gente vai, passa por ela. A gente só esquece que a gente vai passar com as bolsas e a gente vai colher aquilo que está plantado nas bolsas. As consequências daquilo que está na bolsa e a gente não quis soltar. Então, quando a gente fala em ano novo, o objetivo é que ele seja novo. De fato, que a gente comece a trabalhar essas questões, essas más inclinações, que todos nós sabemos a nossa. Todos nós. É a gente trabalhar essas questões em que nós precisamos trabalhar para evoluir. Porque nós, cada um de nós sabemos as questões que nós precisamos evoluir. Muitas das vezes a gente se magoa muito rápido com uma questão, com uma fala, com um comportamento. A gente fica logo milindre, fica logo chateado. Ah, não vou mais ali, eu vi aquilo que eu não gostei. E a gente esquece de analisar quantas coisas a gente falou, quantas coisas nós já não fizemos que podem não ter agradado alguém. Que muitas das vezes é involuntário. E o quanto é importante nós começarmos a estudar. Quando eu cheguei aqui, cheguei bem caladinha, porque vi que vocês estavam estudando. Como é bacana, a gente, no final do expediente, no final de dia, nós estamos aqui nos melhorando. É o conhecimento que vai fazer essa transformação. É a conscientização do Evangelho do Cristo. No livro Centelha do Cristo, de Rafael Lavarino, ele diz que nós somos continuadores do Cristo. É muita responsabilidade. Somos continuadores do Cristo. E nós temos que ter atenção nas nossas ações, no nosso pensamento, porque é o pensamento, é isso e isso que vai fazer a gente evoluir. É o que a gente pensa, é o que a gente sente e o que a gente age. A semana passada eu fui convidada por um colega para assistir uma aula de filosofia numa faculdade de filosofia. Passei a noite toda no meio de filósofos. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar perdida. Mas quando eu cheguei lá,
tudo que estava sendo falado, parecia que eu estava com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo na mão. A primeira coisa que a professora fez 3 círculos e ela botou pensar, sentir e agir. Os critérios da filosofia. E aí começou a falar em Sócrates. Começou a falar sobre os vários filósofos. Em que a doutrina espírita traz todo esse apostolado, todas essas informações. Começou a falar em Confúcio, na teoria de Confúcio. E aí eu comecei a me lembrar que tem um trecho que Confúcio fala na codificação, que para aprendermos a viver bem, temos que aprender a morrer bem. E o que Confúcio queria dizer com isso? Que nós deveríamos ter consciência e responsabilidade das nossas ações enquanto encarnado, porque as consequências das nossas ações virão no desencarne. Então, para a gente aprender a morrer bem, a gente tem que viver bem. Pura filosofia. É por isso eu saí de lá no final da noite com a certeza que nós estamos estudando uma filosofia, uma religião, uma ciência, informações que nós já temos que estar na codificação, que a gente aprende todo encontro desse, de estudo, de conversação, fatores que nós já sabemos, já temos conhecimento. O que está faltando só é colocar em prática. Porque volto a dizer, nós queremos a perfeição. Nós queremos o equilíbrio dentro até da nossa casa. Muitas das vezes nós dizemos para um filho, olha, eu não quero que você minta. Não quero mentira aqui dentro de casa. Aí chega uma pessoa lhe procurando. Aí a criança vem, mamãe, olha, fulano está lá fora me procurando. Aí você, eita, não quero falar com fulano, estou ocupada, não quero. Vai lá e diz que eu não estou não. Aí a criança vai lá, olha, mamãe mandou dizer que não está não. Pode ser engraçado, né? Mas, Rosa, besteira, uma mentirinha. Mas essa mentirinha é o exemplo. É o plantio. É aquilo que você disse há horas atrás que não queria dentro de casa. A mentira. Muitas das vezes a gente diz para um filho, para um neto, eu não quero bebida aqui dentro de casa, não quero que você beba. Aí final de semana você comete todo tipo de excesso. Não, hoje não é só final de semana. Aí você não quer que o filho fume. Ou não tenha ninguém. Hoje, ele diz na nossa frente, mas você não faz? Diferente de lá atrás, em alguns anos atrás, alguns 10, 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que nossos pais dizíamos, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas das vezes ele nem fazia o que dizia, mas a gente seguia o que ele estava falando. Por medo. Hoje, essa orientação não cola mais. Hoje é a força do exemplo. É a moral. É o seu exemplo como indivíduo que tem condições de moralizar o outro, que tem condições de orientar o outro. É o seu exemplo.
E essas informações, essas mudanças de atitude, a gente vem refletindo à medida que a gente vem estudando. Mas estudando para colocar em prática. Porque estudando aqui na casa e colocando em prática só aqui dentro da casa, é muito fácil. Aqui dentro da casa, se alguém pisar no seu pé, você vai dizer, não, irmão, foi o meu pé que antecipou-se, ficou embaixo do seu, e aí o seu veio e pisou sem querer. Olha que arrudei todinho para justificar a pisada de pé. Só que eu quero ver essa mesma pisada de pé daquele portão para fora. Como é que a gente vai se comportar quando alguém pisa no pé da gente? Daquele portão para fora. Quando alguém tranca o nosso carro no trânsito. Quando alguém buzina. São essas mudanças. E se a gente quer que o outro, ou que o processo se transforme e melhore, tem que começar primeiro em nós. O ano passado, lá pelo meio do ano, eu vinha no trânsito, que eu moro em Olinda e trabalho em Jaboatão. Nada é por acaso. Era porque eu tinha que fazer essa viagem todo dia para ficar refletindo. E a gente vê muita coisa no trânsito, nesse período. E aí vinha eu lá no trânsito. Aí eu comecei a ver um carro, o carro parou na minha frente e começou a dar ré. Isso já aconteceu uma vez. E eu, por educação, não buzinei, porque eu vi que o carro do cidadão tinha câmera de ré, então eu estava me vendo, né? E eu não buzinei e o carro veio e bateu. Então eu fiquei apreensiva desde então. Aí lá vem um outro carro agora dando ré. Eu esperei, me aguentei até o teu pude. Quando eu vi que o negócio estava me colocando em perigo, eu comecei a buzinar. Buzinei, soltei. Cidadão ficou bravo. Não gostou da buzina. E o que ele fez? Como eu saí de trás dele, fui para o lado, ele começou a falar. E eu vi que ele estava falando e gesticulando, mas o vidro fechado, eu passei. Quando chegou lá na frente no sinal, aí ele emparelhou porta com porta. Eu acho que não passava, só livrou o trinco. O resto ficou igual. Se juntasse mais, misturava as cores. E ele, quando ele suspirou que começou, aí me veio, eu me lembrei do Evangelho do Cristo na hora. Me lembrei dos mandamentos da campanha do quilo. A gente que faz campanha do quilo, vive com os 10 mandamentos da campanha do quilo na cabeça. Perdoar a todo momento, quem quer que seja, tolerar, cheio de boa vontade. Quem faz campanha do quilo e ouve esses 10 mandamentos todo domingo, fica com ele na cabeça. Quando ele emparelhou, que eu olhei, se eu tenho duas, e é rápido, porque o pensamento é muito rápido, né? Eu tenho duas formas de reagir. Ou eu baixo o vidro e entro na sintonia dele, e é blá 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 pra lá e blá 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 pra cá. Ou eu faço diferente. Então eu optei por fazer diferente. Quando ele baixei o vidro, que ele ia começar a falar, eu disse, moço, me desculpe. Eu queria pedir perdão para o senhor. Lá atrás eu buzinei para o senhor, não foi? Me desculpe, é porque já bateram em mim o ano passado, que eu fiquei com receio que acontecesse novamente, aí ia prejudicar, ia amassar seu carro. Aí eu queria que o senhor me perdoasse, porque eu não deveria ter buzinado, porque eu deveria ter imaginado que o senhor estava me vendo. Ele ficou olhando para mim do mesmo jeito que vocês estão olhando agora. Aí ele fez minha filha, tirou o óculos.
Ele disse, minha filha, eu queria pedir desculpa pelas coisas que eu falei. Eu disse, não se incomoda não, que eu não ouvi nada, o vídeo estava fechado. Aí ele riu. Se ainda bem, né? Então o senhor me desculpa. Ele fez, não, eu é que peço desculpa. Eu disse, não, então está tudo desculpado. Aí o sinal abriu e a gente foi embora. As coisas acontecem, isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente tem que trazer, e olha que eu estou muito distante ainda da perfeição. Mas alguma coisa e outra tem que ficar. A gente que estuda, a gente que está falando, a gente que está lutando, trabalhando nas nossas más inclinações, alguma coisa tem que ficar. E a gente tem que comemorar essas pequenas transformações que a gente consegue vencer. E como eu saí feliz comigo mesma, porque em outrora eu não teria feito isso. Em alguns aninhos atrás, eu não teria feito isso. Então, vejam quanto evoluir, que para mim já foi grandioso. Porque em outrora era me feriu, eu feria. Falava, eu falava o dobro. Porque foi assim que muitas das vezes, não por mal, mas por falta de conhecimento, por ignorância, muitas das vezes as coisas são repassadas. Mas nós hoje já temos outro conhecimento. Hoje nós já sabemos, nós que estamos na doutrina espírita, quando a gente erra, a consciência já acusa. Nem que você bote algodão no ouvido, mas não tem jeito. Ela acusa. Então, se acusou, comemore. Porque significa que você já está ouvindo. Em outrora, você ofendia, você magoava e você nem ouvia. Hoje, você já se sente mal quando ofende, quando faz alguma coisa, você já se arrepende. Você talvez ainda não tenha chegado ao patamar de pedir desculpa. Porque tem gente que ainda o pedir desculpa é muito difícil. Mas age de outra forma. Dá um sorriso, abraça, se torna mais flexível. Tem pessoas que fazem um arrumado na palavra desculpa só para não dizer ela, mas está pedindo desculpa. Agradeça. Já se sinta feliz. São essas pequenas conquistas que nós temos que agradecer. Porque lá atrás, nem essas pequenas conquistas nós conseguimos. Hoje a gente já consegue. Lá atrás a gente não estaríamos à noite depois de um dia. Talvez não estaríamos aqui. Hoje nós já estamos aqui, estudando, procurando nos harmonizar, equilibrar os chakras, para termos uma vida mais equilibrada, para passar esse equilíbrio para todos aqueles que nos cercam. Porque o exemplo, volto a dizer, arrasta. O exemplo arrasta uma legião de espíritos encarnados e desencarnados. Todos os momentos do nosso dia, nós não estamos só. Estamos cheios de irmãos que entram em sintonia com a gente de acordo com o pensamento. Essa semana, nós comemoramos 163 anos do Livro dos Médios. 163 anos. E ontem eu conversando numa casa irmã, falando sobre o Livro dos Médios,
Nós fizemos um estudo, não muito longo, porque o livro tem 348 páginas, então para a gente falar em 45 minutos. Mas uma das coisas muito interessantes que eu descobri nesse estudo do livro dos médios é que não é um livro técnico, não é um livro que vai ensinar você a ser médium, não é um livro que vai desenvolver as suas faculdades mediúnicas. É um livro evangelizador. É a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa que ele é o segundo livro. E muitas das vezes a gente não estuda. O livro dos médios é só para médium. Porque nós estamos na nossa mente que médium é fenômenos, é incorporação. Mas médium é pensamento. Médium é autoconhecimento. Médium, estudar o livro do médium é estudar a mente humana. Então, se é um livro que estuda a mente humana, se é um livro que nos fortalece, nos dá autoconhecimento, então é um livro para todos nós. E lá no livro dos médiuns, pede, nos ensina para a gente ter muito cuidado com o nosso campo mental. Porque o que a gente pensa, a gente atrai. E fora do corpo físico, todas as noites, como é o que acontece conosco, a gente atrai aquilo que a gente está pensando. Porque na dimensão espiritual, os espíritos se unem por afinidade. Então, imagine que você dorme com raiva, dorme chateado com alguém, dorme desejando algumas coisas não muito boas. Imagine quando o seu corpício ficar lá na cama, que o seu espírito estiver mais livre da matéria densa, com quem você vai se unir? Para fazer o quê? Com essa turma boa. Então, a importância de quando a gente for dormir, a gente se alinhar, pedir a Deus, pedir a espiritualidade amiga, que guie, pedir ao nosso anjo da guarda, que nos guie, que nos leve a gente para ajudar alguém, para visitar alguém no hospital, para estudar, para ir para grupo de estudo, a gente pedir para ser orientado. A importância da gente dormir com essa linha de pensamento. Porque é o pensamento que vai atrair as energias, salutares ou não. Por isso que algumas pessoas, quando acordam, não acordam muito bem, não é? É uma boa reflexão de a gente ter uma ideia do que é que o espírito estava fazendo durante todo aquele período, com quem ele estava. Com um grupo bom, com um grupo de estudo, com espíritos que harmonizaram aquele período que ficou ausente do corpo, ou você estava trabalhando para fazer intrigas, confusões, vinganças. Veja o quanto é importante o pensar. Sentir, pensar, sentir e agir. Não é à toa que a oração é a hora a gente orar, mas a gente agir. Então que possamos, meus caros, todos nós, até aqui quem vos fala, em 2024 mudar canalizar a nossa psique para bons fluidos. Mentalizar coisa boa, pensar coisas positivas. Vicissitudes, dores virão, mesmo a gente estudando, mesmo a gente trabalhando no bem, porque a dor vem para nos fortalecer. O objetivo da dor não é nos derrubar, mas se a gente cair é para subir fortalecido. A dor é um tratamento de beleza para o espírito. Então, é a gente entender todo esse processo
para nos tornarmos seres humanos melhores. Eu tenho certeza que em 2024, quando a gente chegar ao término de 2024, nós teremos tido oportunidades maiores que 2023 e nós com certeza seremos melhores do que 2023, porque é para isso que se caminha o processo evolutivo. É dessa forma que a gente vai ajudar o nosso planeta a sair dessa sintonia de expiação e prova e ir para uma sintonia de regeneração, onde teremos pessoas pensando em fazer mais o bem do que o mal. Ainda não vai estar a perfeição, mas já vai estar mais pessoas pensando em fazer o bem do que o mal. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos abençoando hoje e sempre, que possamos agradecer, a tudo ser grato, gente. Agradecer todos os dias, agradecer esse Espírito que está perto de nós. Antes de a gente abrir os olhinhos, ele já está perto da gente, que é o nosso anjo da guarda. Vamos sintonizar ele, vamos descobrir qual é a faixa etária, a faixa vibratória dele. Se é 88.7, se é 94.3, se é 97.50. Vamos descobrir a sintonia que ele está e a gente, assim que abrir os olhinhos, a gente sintonizar com ele. E ele com certeza vai nos ajudar nesse processo. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre, assim seja.